Fala galera, tudo bom? Tudo jóia? Aqui quem fala é o professor Francisco e nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre gestão de empresas, gestão de uma propriedade agrícola, pontos que você tem em comum entre essas duas instituições e principalmente quais são os principais pontos de gestão que você aí dentro da sua propriedade agrícola, dentro da sua empresa, tem que tomar cuidado para ter uma gestão eficiente e conseguir atingir os resultados que você almeja. E esses pontos de gestão que eu vou trazer aqui para vocês são pontos que são trabalhados nas principais empresas no mundo hoje. Seja uma empresa pequena, mas que consegue se desenvolver muito bem, seja numa empresa grande de tecnologia e nas empresas do agro. Então, as dicas que eu trago para você hoje, para a gente pensar e refletir junto, são pontos cruciais para você aplicar aí na sua propriedade agrícola. O principal ponto que você tem que pensar em gestão é olhar para a sua propriedade agrícola com um olhar de empresa, não um olhar de CPF, mas um olhar de CNPJ, porque tem relações entre essas duas instituições. Uma empresa, você tem um gestor que ele acompanha, que ele compra, que ele vende, que ele toma decisões no dia a dia de uma empresa. Numa propriedade agrícola, você tem um produtor rural fazendo o quê? Comprando produto, vendendo produto, tomando decisão, tomando risco e fazendo essas atividades. Então você tem essa figura em ambas as partes. Outro ponto que relaciona esses dois itens. Hoje você empreender, seja em qualquer lugar no mundo e acima disso tudo no Brasil, é tomar risco. Então hoje você ser empreendedor é uma das atividades que mais tem risco. Risco de falir, risco de fechar, risco de você ter problemas que às vezes você não previu. Então, N situações. Pensa numa propriedade agrícola agora. Rotina de um produtor rural que planta soja. Ele vai lá e compra semente, investe dinheiro. Pega esse dinheiro que ele investiu em semente e coloca no solo e cobre de terra em cima. Ele enterrou o dinheiro dele. Ele vem e coloca mais dinheiro por cima, na forma, por exemplo, de adubo, de inseticida, de fungicida, para garantir que lá na frente ele tem uma planta grande, robusta, boa, para ele vir com uma máquina com valor agregado altíssimo e colher isso e torcer para que quando ele for vender esteja num preço adequado. E se isso daqui não for risco suficiente para você parar e pensar, ele ainda tem que garantir e contar com o clima, que é uma coisa que não está sobre o domínio dele. Então, tomar risco, assim como um empreendedor, o produtor rural é um empresário. Ele toma esse risco rotineiramente. Então, ele é um gestor, ele toma risco e, principalmente, a propriedade dele tem que ser lucrativa. Ele tem que pagar as contas e tem que investir no final do mês. Ele tem que ter uma capacidade de reinvestir isso na propriedade e crescer. Ou seja, você tem isso numa empresa que tem que gerar lucro e tem que reinvestir, e você tem isso numa propriedade agrícola. Então aqui você já tem 3 pontos principais que fazem essa visão ter sentido, você olhar para a sua propriedade como um CNPJ. E teria outras que eu poderia citar aqui para vocês, mas vamos se ater a essas 3. Então pensando nisso, qual que é o ponto-chave quando eu olho para uma propriedade agrícola com uma visão de empresa, pensando em gestão, que você tem que tomar cuidado aí? O principal deles é gestão de pessoas. Então, seja uma propriedade agrícola pequena, ou seja uma propriedade agrícola média ou grande, em algum momento você vai ter alguém ali trabalhando com você. Às vezes é um trabalhador temporário que vai estar alguns dias ali te ajudando numa atividade, e às vezes é alguém que vai estar sempre ali com você todos os dias de segunda a segunda. Então, a gestão de pessoa, a gente fala assim muito simples, é pegar a pessoa certa e colocar no lugar certo. Mas essa frase não tem nada de simples. O que eu gosto de destacar para você hoje sobre gestão de pessoas é alinhamento de expectativa. Você trazer a pessoa certa e colocar no lugar certo vai ser um alinhamento de expectativa. Um alinhamento de expectativa de você, produtor rural, saber para que você quer aquela pessoa, o que ela vai executar ali dentro, o que você espera dela, quais as funções que ela vai ter que desenvolver rotineiramente, quais às vezes as emergências que vão acontecer que ela vai ser exigidas. Então você alinhar com a pessoa a expectativa do que você espera dela e no momento que você estiver conversando com ela, entender o que ela espera de você, são pontos cruciais para que essa pessoa lá no futuro ela consiga atender às suas expectativas. Isso é um ponto-chave. Um outro ponto está chamado, dentro desse contexto, se chama gerenciamento de processos. Mas Francisco, peraí, o que é um processo? O que é esse processo que você está falando, esse gerenciamento disso? Processo é uma sequência de etapas que você executa dentro da sua propriedade para fazer qualquer coisa. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para você. Pensa que você tem um confinamento de gado e todo dia pela manhã você vai tratar os animais ali no confinamento. Então você vai lá, pega a silagem, caso você utilize ela, acrescenta um concentrado em uma quantidade X e trata esses animais.
Depois disso, você vai verificar o curso de água, se está limpo, você vai ver se tem água para todos os animais, ver se tem algum animal que está doente ou machucado no plantel, e assim por diante. Isso é uma rotina, você tem etapas para fazer. Você pode estabelecer um processo desse, o processo de tratar os animais pela manhã. Então pegue esse exemplo bem claro e projeta para outras atividades. Então, toda atividade que você tem essa rotina de etapas, você consegue criar um processo. Esse processo é fundamental. Seja as empresas mais grandes do agro, seja as empresas mais grandes de tecnologia, e as menores que se destacam têm processos bem definidos e executados. E é importante porque você, produtor rural, pensa que você vai trazer um funcionário. Ele vai ter que executar uma função que antes era feita por você. Você fazer isso, você vai ter que passar para outra pessoa. Não é muito mais fácil quando você tem esse processo bem definido de você explicar para essa pessoa o que ela vai fazer e passar para ela no papel o que ela vai ter que executar ali? A maneira, a ordem, porque esse é um outro ponto-chave. Às vezes o processo ele está aqui, ó, na cabeça do produtor rural, só que ele não colocou no papel. Isso não adianta. Você tem que colocar no papel para poder passar para essas pessoas. Então vai chegar um momento que você vai crescer sua propriedade tanto que você vai ter que sair do que a gente chama de operacional. Você sai do operacional e vai ter que uma outra pessoa executar. O processo vai garantir que essa pessoa vai executar de maneira correta o que você pedir para ela. Então vai te dar independência. E processos bem definidos, eles te trazem agilidade, independência e minimizam erros. Quando você tem claro o que tem que ser feito, você passa para outras pessoas, a chance delas errar diminui significativamente. Perfeito? Um outro ponto chave para você cuidar na hora de gestão, além de gestão de pessoas e gestão de processos, é gestão de recursos. Então, você dentro da sua propriedade agrícola, você compra semente, você compra adubo, você compra inseticida, fungicida, N outros recursos para utilizar ali. Você fazer um gerenciamento adequado desses recursos, colocar sementes no lugar certo, na distância certa, para você ter o máximo daquela planta possível, garante que você vai ter um recurso otimizado. Então, saber gerenciar esses recursos vão diminuir a sua perda de produto, vão garantir que você tem o máximo de lucro lá na frente. Então, gerenciar os recursos que você tem hoje, seja ele de produto, seja ele de mão de obra, seja ele de maquinário, seja ele de N situações possíveis, vai garantir que você, dentro da sua propriedade, seja mais eficiente. E por último, não menos importante, mas unindo, aglutinando tudo isso que eu já falei, a gestão de projetos. Você compreender que dentro da sua propriedade você desenvolve projetos específicos, por exemplo, você fazer uma safra é um projeto, que você vai ter um planejamento, que você vai ter uma execução, que você vai ter um gerenciamento, que você vai ter uma avaliação se aquele projeto saiu da maneira que você imaginava. Começa a tornar a sua propriedade mais eficiente, mais lucrativa e principalmente você profissionaliza o processo de gestão dentro da sua propriedade. Então vamos lá, gestão de pessoa, alinhamento de expectativa, gestão de processos, agilidade, independência e minimiza erros, gestão de recursos, você perder menos, ganhar mais. E gestão de projetos é você compreender e conseguir avaliar e medir se as coisas estão saindo da maneira que você imagina. Então, de maneira muito pontual, é isso que eu gostaria de trazer de recado para vocês hoje. Eu vou estar trazendo mais alguns vídeos me aprofundando dentro disso tudo para vocês. Então, acompanhe aqui. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Esse vídeo pode estar no YouTube, ele vai estar também no Instagram. Pode me mandar mensagem se tiver alguma dúvida sobre isso tudo. Se estiver no YouTube, você me vê no YouTube, agora eu vou fazer algo que eu nunca imaginei fazer nas outras mídias, mas que no YouTube é muito comum. Se inscreve e curte o meu canal aí, porque eu vou trazer mais conteúdos disso para vocês. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, é só me mandar que eu tô aqui para ajudar vocês. Valeu, gente!